Olá, alunos do nono ano do ensino fundamental. Estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. Sou o professor Diego Boing, mas antes de falar da nossa aula, vamos dar os recadinhos de sempre, né? Você, né, que tem acesso ao Classroom, não esqueça de fazer as suas atividades. As atividades obrigatórias contam com a sua presença, né? E também lembre-se de realizar as atividades que provavelmente seu professor tenha disponibilizado para que você também tenha nota além das presenças, ok? Caso você não tenha acesso ao Classroom, você pode entrar em contato com a sua escola e verificar qual é a melhor forma de você estar buscando o seu material, né? Para que também consiga ter a sua presença e suas notas, ok? Bom, na aula anterior, com o meu amigo professor William, vocês viram a questão da função do segundo grau, a lei de formação da função do segundo grau. Vocês trabalharam um pouco com as raízes da função do segundo grau, viram alguns exemplos e exercícios também, e hoje a gente vai dar continuidade, tentando aí trazer um pouquinho da análise de gráficos, ok? Beleza? Vamos lá então. Para começar, né? A gente tem aqui o seguinte, né? O que é a função quadrática? Isso aqui a gente vai retomando praticamente em todas as aulas para ficar bem claro na sua cabeça, né, do que é uma função quadrática. Então, a função quadrática ela tem que ter essa característica, olha, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, como está aí, né, nesse quadrinho colorido, beleza? Onde os A, B e C são os coeficientes, né? São números reais que aparecem aqui, ou seja, onde você vê esse A, esse B e esse C, que aparece na minha lei de formação, então ali você vai encontrar sempre números reais, ok? E lembrando que o A jamais pode ser zero, né? Porque se A for zero, zero multiplicando qualquer outra coisa vai dar zero. E aí, como o A está multiplicando x ao quadrado, se ele for zero, vai sumir o x ao quadrado. E não pode, porque senão nós não temos a função quadrática, ok? Beleza? Então, essa sentença que está aqui, que é a lei de formação, né? A gente realmente dá esse nome para ela, né? De lei de formação da função quadrática, como está escrito aí. Beleza? Bom, falando um pouquinho dos zeros, né? A gente viu desde a equação do segundo grau o que são os zeros, ou as raízes, né? Ou as soluções de uma equação do segundo grau, né? Então, no caso de uma equação do segundo grau, como a gente viu lá em algumas aulas atrás, você vai lembrar que a raiz ou o zero é aquele número que a gente troca no x e o resultado dá zero, né? Por isso que é chamado então de zero da nossa equação. Isso, claro, quando a nossa equação está igualada a zero, mas isso é fácil de conseguir também, né? E na função quadrática, da mesma forma. A função quadrática tem as suas raízes, ok? A função quadrática você tem a diferença, né? Eu acho que já até comentei isso com vocês algumas aulas atrás, que a diferença entre uma equação e uma função é que numa equação só existe um ou dois valores, no caso de uma função, de uma equação quadrática, que, né, é a solução daquilo, só tem no máximo dois valores para que dê certo. Já numa função você pode trocar o x pelo valor que você quiser, isso não tem problema nenhum. Mas quando a gente fala das raízes de uma equação, de uma função quadrática, o que acontece? Você vai ter que descobrir quais são os valores de x, de tal forma que a sua função resulte no zero. E até por isso que esses números que trocamos no x são chamados de zeros, porque são eles que vão deixar a minha função igual a zero. Beleza? E a gente vai trabalhar mais com isso hoje. Voltando aqui, né? Já tenho o meu primeiro exemplo, né? E o exemplo diz o seguinte, ó, dada a função quadrática y igual a x ao quadrado menos 8x menos 9, verifique quais valores abaixo são raízes, ou zeros, como está lá, né, dessa função. Ou seja, eu quero descobrir quais são os números que trocado aqui no x, na minha lei de formação, o resultado vai ser zero, ok? Vou fazer isso no quadro com vocês aqui, o item A, beleza? O item A e o item B. Veja só. Aqui, a nossa função, então, é a função y igual a x ao quadrado menos 8x menos 9. Isso. Né? E o item A quer saber se o zero é um zero da função. Veja que interessante, né? Se você vê aqui o x igual a zero, você pode pensar assim, bom, a pergunta é, quais desses valores são os zeros da minha função? Aí você olha o item A, está lá x igual a zero. Opa, então é um zero da função? Não, muitas vezes não. E aqui não vai ser, veja por quê. Olha, se eu quero saber se o zero, né, o x igual a zero, é um zero da minha função,
basta trocar então o x aqui por zero, né? Se eu trocar lá, eu vou encontrar o seguinte, y igual x ao quadrado, eu estou trocando o x por zero. Então eu vou ter 0 elevado ao quadrado menos 8 vezes 0 menos 9. Ou seja, eu troquei esse x aqui por zero, eu troquei esse x aqui por zero, ok? Por enquanto o que eu fiz foi só uma substituição. Tirei o x e coloquei o zero, ok? E agora a gente resolve, vai ficar o quê? 0 elevado ao quadrado, lembre-se, elevado ao quadrado é o número vezes ele mesmo. Ou seja, 0 vezes 0, que é ele mesmo, vai dar 0, né? Certo? Menos 8 vezes 0. Quanto que é 8 vezes 0? Fácil, né? 0 também. E esse menos 9 do final. E aí eu vou ter o que aqui? 0 menos 0 é 0, 0 menos 9 é menos 9. Então o resultado aqui é menos 9. E você pode perceber que esse resultado não é zero. Para que eu chame esse número aqui de zero dessa função, o resultado teria que ser zero. Beleza? Como esse resultado não é zero, eu digo então que o x igual a zero não pode ser um zero ou não pode ser uma raiz da minha função, como está escrito no enunciado. Ok? Já no item B, o número que ele deu para a gente ali é o menos 1, tá? X igual menos 1. Substitua x por menos 1. Vou escrever tudo novamente, substituindo x por menos 1. Então está lá, y igual x ao quadrado. No lugar do x, menos 1 ao quadrado. Menos 8 vezes menos 1. Ou seja, menos 8x, troquei o x por menos 1. Menos o 9. Resolvendo isso agora, né, eu tenho o quê? Menos 1 elevado ao quadrado é menos 1 multiplicado por menos 1, regrinha de sinal, isso vai dar 1. Beleza? Menos 8 multiplicado por menos 1, de novo temos aqui a regrinha de sinais, né? Negativo que multiplica negativo vai dar positivo. E 8 vezes 1 é 8, menos aquele 9 do final. Y igual 1 mais 8, 9. 9 tira 9, 0. Opa, agora deu 0, ó. O y foi 0. Diferente do anterior, o y tinha dado menos 9. Agora o y deu 0. Então, y igual a 0 significa que o número que eu troquei no x aqui, ó, o menos 1, é sim uma raiz ou é sim um zero da minha função. Ok? Simples. Você substitui o valor, se deu 0 no resultado, aí sim você pode garantir que aquele valor substituído é o zero da função ou a raiz da função. Beleza? Certinho? Então eu vou fazer o seguinte, voltando aqui, olha, eu vou esperar então um tempinho para que você consiga fazer a mesma coisa com x igual a 9 e com x igual a 1, beleza? Vou dar um tempinho para você e já volto para a correção.
Voltando para a correção então, né? Como você pode ter acompanhado aí, não é nada difícil, né? Primeiro você substitui o x pelo número dado e vai verificar se o resultado das contas vai dar zero ou não, ok? Então vamos lá. Vai ficar y igual, no lugar do x aqui, agora eu vou colocar o 9 como está lá, né? O item C pediu para trocar x por 9. Então vai ficar 9 elevado ao quadrado, menos 8 vezes 9, menos 9, né? Ou seja, no lugar desse x, 9. No lugar desse x, 9. Certo? Bom, então vai ficar y igual a 9 elevado ao quadrado é 9 vezes 9, 81. Menos 8 vezes 9, 8 vezes 9, 72. Menos esse 9. Né? E agora a gente faz aqui 81 menos 72, isso vai dar 9. Né? E 9 menos esse 9 do final, 0. De novo, encontramos 0 no resultado, né? Então, aqui é 0, significa que o x igual a 9 é uma raiz, ou um zero, né, da minha função, beleza? Bom, como eu já descobri, né, que aqui, né, eu já descobri anteriormente que o x igual a menos 1 era a raiz, e agora descobri que o x igual a 9 também é uma raiz, né? Praticamente eu posso garantir aí que o item D, né, o x igual a 1, não é raiz. Por quê? Porque quando se trata de uma função quadrática, né, só pode ter no máximo duas raízes distintas. E nesse caso eu já encontrei o menos 1 e o 9. Então, com certeza, somente o menos 1 e o 9 são raízes da minha função. A letra D não vai ser, mas vamos fazer o teste aqui, né, para garantir. Olha só, então no item D, né, eu tenho que trocar o x por 1. O x é igual a 1. Se eu substituir lá, bom, eu não vou nem substituir, né? Eu vou dar uma dica para vocês, eu acho que já até falei dessa dica para vocês, que é o seguinte. Quando você substitui uma função quadrática, o x por 1, né? Basta você somar os coeficientes, o a, b e c. O a dela é 1, né? O b é menos 8 e o c é menos 9, né? Se somar isso daqui, é menos 1. Ou melhor, 1 menos 8 menos 9, aqui vai dar menos 7, com menos 9, isso aqui dá menos 16, né? Menos 16, é isso? Isso, menos 16. Então, 1 menos 8 é menos 7, menos 9 é menos 16. Perceba que não deu zero, né? Então, aí vai uma dica valiosa. Você substituindo o x por 1 é a soma dos coeficientes da minha função. Ou seja, somar o termo a, b e c, ok? O 1 com menos 8 menos 9. Aí você nem precisa fazer muita conta, tá? Não precisa substituir e tal. Se você lembrar disso, você tem um resultado meio que de imediato. Beleza? Ok, então, como a gente conseguiu aqui, né? Só temos duas raízes, que é o x igual a menos 1 e o x igual a 9, tá? Só para garantir, né, os resultados estão aí, né? O primeiro deu y igual a menos 9, então 0 não é a raiz dessa função. Assim a mesma coisa para os demais, ok? O b sim é raiz, o c também deu raiz, né? E ali, como a gente acabou de fazer, deu menos 16, também não é raiz da função, beleza? Ok. Como está escrito aqui, então, né? Para a gente determinar as raízes da função do segundo grau, né, a função quadrática, né, o que a gente pode fazer? A gente apenas substitui o y por zero. Ou você pega a sua lei de formação, né, e iguala a zero. A gente diz igualar a zero, que é o mesmo que substituir o y por zero. Ok? Quando você substitui o y por zero, você acaba tendo uma equação do segundo grau, que a gente aprendeu a resolver utilizando normalmente a fórmula de Bhaskara. Ou então você pode usar soma e produto, completar quadrados, né, como a gente fez algumas aulas atrás. Beleza? Certo? Bom, e o gráfico, né? O gráfico, como diz aqui, é uma parábola, né? Uma curva chamada parábola, né? E essa parábola pode ter a sua concavidade voltada para cima, como está escrito aqui, desde que o coeficiente A da minha função seja positivo, ou seja, maior do que zero, né? Ou posso ter a concavidade da minha parábola pode ser voltada para baixo, né? A gente já vai ver alguns exemplos aqui de como que é esse gráfico, essa parábola, né? Isso caso, né, se for para baixo, significa lá que o A é menor do que zero, é negativo, beleza?
Olha aqui o exemplo, né? Então, nesse caso aqui, essa curva vermelha que você enxerga aí, né, é a parábola. Essa curva recebe o nome de parábola. É o gráfico da minha função quadrática, ok? Beleza? E nesse caso aqui, ela tem concavidade voltada para cima, né? Veja, a concavidade está para cima, então lá nós temos que o coeficiente A é positivo, ok? E nesse caso você pode perceber o seguinte, ó, que eu tenho aqui duas raízes, o x2 e o x1, né? Ou x1, x2, tanto faz a ordem nesse caso. Então eu tenho x1 e x2, né? O x2 e x1. Eu tenho duas raízes distintas, dois números distintos. Está cortando o eixo x em dois valores distintos. Isso significa que o meu delta é positivo, ok? Então toda vez que você quer saber se o gráfico vai cortar o eixo x em um lugar ou dois, ou não cortar o eixo x, basta calcular o delta, beleza? Calculando o delta, a gente já vai ter essa resposta. Olha só, aqui eu tenho uma parábola, agora a concavidade está voltada para baixo, ok? Então o A é negativo, como está lá. E nesse caso, olha só, o eixo x está aqui, e aqui no eixo x eu posso perceber que essa parábola toca, né, corta o eixo x em dois valores distintos. Isso significa que são duas raízes distintas, então o delta de novo, né, opa, tá lá, o delta de novo é positivo, certo? Mais um exemplo aqui, ó. Nesse caso, o que que acontece? Eu tenho a parábola com a concavidade voltada para cima, o A é positivo, beleza? Se for para cima, o A é positivo, para baixo, o A é negativo, sempre lembre-se disso, ok? E aqui você pode perceber, ó, que a minha raiz é única. O gráfico vem aqui e só toca. O eixo x está aqui, ele só toca o eixo x. Ele não chega a cruzar o eixo x. Ele toca o eixo x e já sobe novamente. Beleza? Então lá o x1 e o x2 são iguais. Isso significa que o delta é igual a zero. Quando o gráfico apenas toca o eixo x, o delta é igual a zero. Beleza? Certo? E as raízes são iguais, né? 1 e 1 nesse caso. E aqui, olha só que interessante esse gráfico. A concavidade está voltada para baixo, o eixo x está aqui em cima, veja, e o gráfico nem chega perto do eixo x, né? Nesse caso, a gente diz que a nossa função não tem raiz, não tem zeros reais, né? Tá, é o que está escrito aqui, então não possui raiz real. E o fato da concavidade estar voltada para baixo significa que o A, o coeficiente A da minha função, é negativo, é menor do que zero, ok? E como não toca o eixo x, o meu gráfico não toca nem corta o eixo x, né? Então significa que o delta é negativo, ok? Tá lá então, o A é negativo, concavidade para baixo. Não tocou o eixo x, o delta é negativo também, ok? Bom, deixa eu relembrar uma coisinha com vocês. Quando eu falei para vocês lá numa aula anterior que as raízes, falando das raízes de uma equação do segundo grau, eu disse para vocês isso aí, olha, quando o delta é positivo, você vai ter duas raízes reais e distintas. Quando o delta é igual a zero, é porque tem uma única raiz. Na verdade, são duas raízes, né, reais, só que elas são iguais. Você vai encontrar x1 e x2, só que vão ser dois resultados iguais. E quando o delta é negativo, é porque não tem raiz real nesse caso, né? Ou seja, não tem nenhum número real que substituído no x vai dar zero na minha função, tá? Daquela aula a gente pode trazer para essa aqui, que é praticamente a mesma coisa que a gente está fazendo, ok? Beleza? Aí eu tenho um quadro de resumo com vocês, né? Olha só que legal esse resumo. Ó, aqui esse gráfico tem aqui a concavidade voltada para cima e não toca o eixo x. O fato de estar com a concavidade voltada para cima, o A é positivo, o A é maior que zero. Não toca o eixo x, o delta é negativo, é menor do que zero, né? E aqui, ó, aqui o gráfico ele apenas toca o eixo x, ele não chega a cortar o eixo x, né? Então, nesse caso aqui, o delta é igual a zero. Como a concavidade está para cima, o A é maior do que zero. Tá certo? E naquele caso lá, né, o terceiro caso, aqui a gente percebe que a concavidade está para cima, então o A é positivo. Como o gráfico está cortando o eixo x em dois lugares, o delta é positivo, ok? Então, de novo, ó, não toca o eixo x, delta é negativo. Tocou o eixo x, o delta igual a zero. Cortou o eixo x, o delta é positivo.
E olha só, quando A é negativo, nesse caso os três casos daqui tem o A negativo, porque nos 3 casos o gráfico está com a concavidade voltada para baixo. E de novo a mesma coisa, né? Aqui, ó, nesse caso o gráfico não encosta, não chega nem a encostar no eixo X, então o delta é negativo. Aqui, o gráfico apenas toca o eixo X, então o delta é igual a 0. E aqui nesse caso, o gráfico corta o eixo X em 2 valores, como a gente pode perceber lá, significa então que o delta é positivo, tá? Se você tiver, né, condição de anotar isso, isso é importantíssimo para o que a gente vai fazer mais para frente, ok? Olha o meu exemplo 2. Diz assim, ó, dos gráficos de funções quadráticas, né, y igual a x ao quadrado mais bx mais c, a seguir faça uma análise sobre os possíveis valores do coeficiente A e sobre os possíveis valores de delta, ok? Com base nesse esqueminha anterior aqui, ó, nesse quadro de resumo, né, nesses 2 casos, com base nisso vamos responder o exemplo 2. Ou seja, quero saber sobre o A e sobre o delta, tá? Olha esse caso aqui. O caso aqui, o gráfico está com a concavidade voltada para baixo, então o A é negativo, certo? E o delta? O delta vai ser negativo também, porque o gráfico nem toca o eixo X, certo? O outro, nesse caso, concavidade voltada para cima, A positivo. Está cortando o eixo X em 2 lugares distintos, o delta também é positivo, ok? A resposta seria isso aqui. Dado esse gráfico agora, você pode perceber que o gráfico tem a concavidade voltada para baixo, o A fica negativo. Só está tocando o eixo X, não, o eixo X está aqui, o gráfico vem, toca o eixo X e já volta, né? Então o delta é igual a 0 quando isso acontece. E esse caso aqui, ó, concavidade voltada para cima, o meu A é positivo, né? E como o eixo X está aqui embaixo, o gráfico nem chega perto dele, o delta tem que ser negativo. Perfeito? E aí vamos para o exercício 1, né? Depois de tudo isso que a gente viu aqui, né, vamos tentar resolver o exercício 1, que diz o seguinte: um míssil é lançado de um submarino e desenvolve a trajetória da parábola descrita pela lei y igual a menos 1/3 x ao quadrado mais 7/3 x menos 2. Essa trajetória é interrompida quando o míssil atinge uma rocha. Veja o esquema a seguir. Ok? O que importa aqui para a gente, além da historinha aqui, é a função. Eu vou deixar ela guardadinha ali para a gente, tá? Então, aqui está o que está dizendo lá no enunciado, né? Tem o submarino, ele lança o míssil faz essa trajetória até tocar aquela rocha ali, né? Beleza? Esse é o esquema. E aí vem as perguntas. O que eu quero nas perguntas? Para quais valores de x esse míssil descreve uma trajetória fora da água? Ou seja, quando o míssil vem aqui, ó, desse ponto para cá, ele está fora da água. Então, eu quero saber quais são quem aqui? As raízes, porque a partir da raiz, aqui seria o meu eixo x, né? Aqui o eixo x, aqui o eixo y. Então, aqui seria uma raiz, porque o gráfico está cortando o eixo x aqui. Então, no item A, basta que você calcule as raízes para descobrir, né, qual é o tempo ali que esse míssil ficou fora da água, ok? E o B, né, quais são as coordenadas x e y que dão a posição da rocha que o míssil atingiu. Ou seja, eu quero saber isso aqui, ó. Quais são as coordenadas de quando o míssil atinge a rocha. Ou seja, qual é a coordenada x e a coordenada y dele, ok? Beleza? Então, um deles você vai calcular as raízes. Com a resposta do item A, você já responde do item B, ok? Então, eu vou esperar mais um tempinho para vocês aqui e já volto com a solução.
E aí, ficou fácil com as dicas? No item A, calcular as raízes, né? E no item B, uso o item A para dizer qual é as coordenadas da rocha, tá? Então vamos lá. Como eu disse, né, no item A, para quais valores de x esse míssil descreve a trajetória fora da água, né? Então a gente pode perceber aqui, ó, que fora da água é nesse intervalo aqui, ó, né? Como o eixo x está aqui, né, o míssil sai da água nesse ponto e voltaria para a água nesse ponto, mas ali ele explode, né? Então ele não volta para a água. Então eu quero determinar quem é x1 e x2 e eu vou saber qual é o intervalo entre o x ali, que dá, né, exatamente o intervalo em que esse míssil está fora d'água. E como eu falei, calcula as raízes. Para calcular as raízes, basta trocar y por zero. Trocou y por zero, que eu tenho uma equação do segundo grau, que a gente sabe resolver muito bem utilizando a fórmula de Bhaskara, né? Primeiro eu calculo o delta. Lembre-se que a fórmula do delta é b ao quadrado menos 4ac. Né? Tem coisas aqui que a gente vai omitir, porque, né, já foram dadas em várias aulas e a gente supõe que você já, né, decorou a formulazinha do delta, né? Então, delta, b quadrado menos 4ac, substituo os valores, o valor do A é menos 1/3, do B é 7/3 e o C é menos 2, né? Substituindo, eu vou encontrar então que o delta é 49 nonos menos 8/3, né? E isso daqui vai dar 25 nonos, tá? Fazendo a continha ali dá 25 nonos. Substituindo na minha fórmula de Bhaskara aqui, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b era 7/3, né? Tá aqui a função, b é 7/3, fica menos o b, menos 7/3, mais ou menos a raiz do delta, o delta foi calculado aqui, 25 nonos, substituiu lá, e no denominador aqui é 2 vezes o a. O a, como está vendo aqui, é menos 1/3, certo? E fazendo as continhas básicas, né? A raiz de 25 é 5, do 9 é 3, então fica 5/3. E aqui, 2 que multiplica a fração, 2 vai multiplicar só o numerador, ou seja, o 2 multiplica só 1, por isso que fica menos 2/3. Ok? Fazendo a separação agora do x1 e x2, né? O x1 eu utilizo só o sinalzinho de mais, e o x2 eu utilizo só o sinalzinho do menos, né? E vamos ver no que isso dá. No caso do x1, né? Resolvendo só com o mais, a soma dessa fração, dessas frações aqui é menos 2/3. Como eu tenho 2/3 no denominador, o resultado é 1. Né? E o x2, né, essa fração menos essa fração, dá um resultado de menos 12/3. Né? Divididos por menos 2/3. Aqui a gente pode fazer algumas simplificações, o menos e o menos, né? Sinal negativo aí na divisão, negativo que divide negativo dá positivo, como na regra de sinais, né? E o 3 aqui pode cortar com 3, né? Já que os denominadores são iguais, pode simplificar sem problema algum. E o 12 vai ficar só sobre 2. E 12 divididos por 2 é 6, né? O que significa esse 1 e esse 6? No 1 é justamente onde o meu míssil sai da água. Ele voltaria para a água no x igual a 6. Ok? Então, o intervalo em que o míssil está fora da água é entre o 1 e o 6. Né? Entre o 1 e o 6 é o intervalo em que o míssil está fora da água. Beleza? Fácil, né? E esse ponto aqui, que vai ser o importante para a gente, lá, ó, quais são as coordenadas dele? Né? Eu já sei que o x dele é 6, mas o y dele eu também já sei, é 0. Porque quando eu substituí o y por 0 lá no item A, eu achei o 6. Então, se eu trocar o x por 6, o resultado tem que ser 0 lá na minha função. Ok? Beleza? Tá lá então, né? 6 e 0 são as coordenadas da rocha. E aí vem o exercício 2, tá? O custo de um produto é dado pela função c de x igual a x quadrado menos 20x mais 36, em que x é a quantidade de produtos produzidos. Qual é a quantidade de produtos que deveria ser produzida para que, conforme essa função, não houvesse custos? Bom, para que não haja custo, o que nós temos que ter na minha função? Nós temos que ter aqui que o custo seja igual a 0. Ou seja, basta trocar o custo por 0. Esse c que está ali, o c de x, né, isso aqui, é a mesma coisa do y. Né? Então, seria trocar o y por 0 novamente. Troca ali por 0, calcula as raízes e dá a solução do problema. Mas eu já volto com a solução um tempinho para vocês fazerem.
E aí, conseguiram? Bom, veja que não é tão complicado, né? Como eu havia dito, se eu não quero que tenha custo, o custo é zero, então substitua aqui por zero, né? É o que está escrito aqui para a gente. Trocando o custo por zero, né, é a mesma coisa de eu pegar minha função e estar igualando ela a zero. Está lá, né? Beleza? E aqui a gente vai resolver diferente. Nós não vamos fazer pela fórmula de Bhaskara. A gente viu em algumas aulas também algumas outras formas de resolver uma equação do segundo grau, né? Que é o que a gente tem aqui, uma equação do segundo grau. Nesse caso, a gente vai resolver por soma e produto, né? A soma das raízes é o b com o sinal trocado. O b para mim aqui é menos 20, então a soma das duas tem que ser 20. E o produto das duas raízes tem que dar o termo c, que nesse caso é 36, ok? Para quem não lembra de soma e produto, busque lá as aulas anteriores, que tem uma aula falando só disso, ok? Veja só, aqui você precisa pensar um pouquinho, né? Quais números somados resultam em 20 e quais multiplicados dão aí 36, né? Aqui não está tão difícil, né? Porque para dar 36 a gente pode pensar o seguinte, né? O produto é 2 vezes 18, né? 2 vezes 18 dá 36. Se eu somar 2 com 18, dá 20. Então, fechou, é 2 e 18, tá? 2 e 18, então, né, são os resultados, os números de produção, né? Tem que ser produzidos 2 ou 18 unidades para que não tenha custo nenhum. Beleza? Certo? Bom, agora vamos para o exercício 3, que diz o seguinte: a trajetória de um projétil lançado é descrito pelo gráfico da função h, tal que h de x é igual a menos x ao quadrado mais 30x, no qual h de x está em metros, né, representa a altura alcançada, e x a distância percorrida na horizontal. E aí ele pergunta qual é a distância percorrida pelo projétil ao atingir o solo. Então ele é lançado aqui e cai lá, né? Aqui ele está na origem do sistema, né? Aqui tem que ser o ponto 0, 0, né? Teria que estar um pouquinho para baixo, na verdade, aqui, né? As raízes aqui são 0 e 30, né? Bom, mas o fato é que ele é lançado aqui e cai lá adiante, né? Ele quer saber qual é a distância percorrida pelo projétil, né, até atingir o solo, beleza? Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, conseguiram? Não é tão complicado assim, né? Você pode perceber que basta calcular as raízes dessa função, né? Para responder ali o que está pedindo. Mas eu vou fazer o seguinte, esse aqui eu vou deixar como tarefa de casa para vocês, tá? Não vou resolver agora não, na próxima aula eu resolvo com vocês, beleza? A gente vai ficando por aqui, né? Lembrando que a aula de hoje a gente trabalhou com as raízes da função quadrática, né? E os recadinhos de sempre, você que tem acesso ao Classroom, né? Faça suas atividades para garantir a sua presença, e você que não tem acesso ao Classroom, entre em contato com a sua escola para resolver isso aí, beleza? Voltamos na próxima aula. Tchau!